nós temos uma posição ilustrativa, claro, né? Não tem nem rei adversário, tem dois reis brancos, né? Tá dividido o tabuleiro no meio, eu quero que você imagine que são duas posições diferentes. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem que você acha que dificulta mais a vida do cavalo? Um peão de torre ou um peão normal? Já chegaram a pensar nisso? O que é pior? O que dificulta mais a vida do adversário? Um peão de torre ou um peão normal aí, de qualquer outra casa? Uma curiosidade interessante essa aí, porque a gente não sabe ou não sabia dessa ideia, e acaba, quando chega no final de bispo contra cavalo, tem um fator que é determinante. E se você nunca parou a pensar nisso, agora você vai perceber. O que acontece? Um peão de torre, ele dá muito, mas muito mais trabalho para um cavalo. Por quê? Porque quando o rei chegar perto, ele não tem casas para escapar. Deixa eu dar uma travada de novo, não. Ok, beleza. Então ele não tem muitas casas para conseguir escapar. E numa dessa, ó, tudo normal? Tudo normal, beleza. Eu achei que já tinha travado, parado de novo aí. Agora tá ok. Vamos retomar aqui. Então quando o rei chegar próximo aqui no cavalo, num peão de torre, ele dá bem mais dificuldade para o cavalo de se segurar na posição, né? Ele não consegue sair tão facilmente assim. Já quando é um outro peão qualquer, o cavalo consegue dar umas escapadas, né? Consegue dar alguns dribles aí no rei. Então, por esse motivo, eu quero que você guarde essa informação, que um peão de torre é mais difícil para um cavalo do que um peão normal. E outra informação importante que você precisa ter nessas ideias que a gente vai ver hoje é esse truque geométrico aqui. Ó. O bispo, quando ele está a duas casas do cavalo, ele limita o cavalo. Então o cavalo não consegue vir aqui, não consegue vir aqui, e com isso você limita o cavalo. Então toda vez que você coloca um bispo a duas casas do cavalo, limita o cavalo. Então são duas informações importantes que você precisa saber para quando tiver em posições dessas aí, que são as posições de finais aí de cavalo contra bispo. Então, guarde bem essa informação, que é algo importante nas suas partidas. Mas vamos lá, vamos ver uma partida na prática disso. Temos aqui uma partida do Fischer, quer dizer, o Spassky contra o Fischer, uma partida do Spassky, né, do Fischer. O Fischer acabou sofrendo na mão do Spassky nessa partida. E é uma posição que eu achei muito, muito interessante, bem instrutiva. Você vai ver aqui o Fischer jogando muito bem, sofrendo muito, o Spassky jogando muito bem. E eu achei muito interessante essa partida. Então, vamos analisar a partir desse momento o Spassky de brancas e o que acontece nessa posição aqui. Se for avaliar a posição, né, o Spassky aqui está com um rei que está mais seguro que o das pretas. A questão material, ele está com um peão a menos, momentaneamente. E aqui ele faz um lance, que, buscando já uma iniciativa, um ataque, que é o lance F5. E aqui o Fischer não pode fazer um G por F5, pois seguiria com cavalo por F5. E se capturar aqui, teria dama G3, que iria causar muitos estragos na posição. Está ameaçando dama G7. E se o rei estiver vindo para F8, tem alguns descobertos aqui de cavalo, dificultando a vida do Fischer. Então aqui nesse momento, ele fez o lance dama F7. O Spassky aproveitou para recuperar aqui o peão. Torre captura. E jogou torre F8 aqui o Fischer. O Spassky aqui, percebendo que o bispo dele está atacando, está ofensivo, ele evitou as trocas de bispo aqui da posição. E jogou aqui o lance bispo B1. Veio aqui o lance dama F6. Seguiu aqui com dama C2. Depois veio aqui com rei H8. F por G6. H por G6. Dama D2. Chega aqui no momento crítico que eu quero trabalhar com vocês. Rei G7. Torre F1. Dama E7. Dama D4. E torre F6. E agora que é um momento que eu acho bem interessante, bem instrutivo,
é uma posição que as brancas estão com iniciativa, estão com as peças mais ofensivas, e você tem um lance muito bacana aqui, que você consegue forçar com que as pretas fiquem numa posição de bispo contra cavalo. E como você avalia se essa posição é boa ou não? Né? Você vai perceber o seguinte, esse bispo aqui está na posição aberta, enquanto esse cavalo está bem deslocado do tabuleiro. Então, como que você faz aí para forçar uma situação de bispo contra cavalo nessa posição? Temos um lance aí que vai forçar que isso aconteça no tabuleiro. Deixa um minutinho para você pensar nesse lance. Certo, galera? Pode mandando os lances de vocês, né? Então, o que acontece nessa posição aqui em específico? Nessa posição, nós temos aí uma torre cravada. E como a torre está cravada, faz todo sentido um lance aqui como cavalo E4. Por que cavalo E4 nessa posição? Trocas aqui vai ficar um final de cavalo e bispo contra cavalo e bispo. A ideia é ficar bispo contra cavalo. Só. E quando você faz o lance cavalo E4, as pretas não tem muitas escolhas aí, a não ser capturar o seu bispo. Aí vem bispo por E4. E agora estamos aí numa posição de bispo contra cavalo, uma posição que vai acabar trocando as damas e as torres em breve. E vai ser esse final que você vai ter que jogar. É um final que está ganho para as brancas praticamente. Claro, precisa de uma técnica de final, mas é muito mais fácil jogar de brancas. Só mandou aí, o João mandou, né? Cavalo E4, certinho. Aqui o Fish jogou dama E5. Dama C5, desculpa. O Spassky fez dama captura. E o Fischer fez um lance estranho aqui na posição. Ele fez aqui o lance torre por F1. É um lance estranho, porque o normal, aparentemente, seria capturar. Torre captura, rei captura. E o rei dele está centralizado já. Então, não é tão interessante. Ele acabou fazendo primeiro torre captura, veio rei captura e peão captura. E o que acontece? Ele gastou um tempo, né? Ele poderia estar com o rei aqui nesse momento. E não estava. E aqui o que acontece, esse tipo de posição? Um lance que chama muito, muito atenção nessa partida específica é o lance de bispo D5. Por que bispo D5? Vai ficar duas casas do cavalo. O cavalo não vai jogar, né? Aparentemente. Mas, o que acontece? Se eu jogar bispo D5, ele vai jogar rei F6. E quando jogar rei E2, vai vir rei E5. E aqui você percebe que não está tão claro assim como que vai conseguir vencer essa posição. Então, é um detalhe importante. Então, nesse momento aqui, o bispo D5 não vai dar certo na posição. E aí o que acontece? O que você faz numa posição dessa? Né? Qual que é o caminho? Primeira coisa, você sabe que o maior inimigo do cavalo é você ter um peão de torre passado. Se você tiver um peão de torre passado, vai ser o pior inimigo que um cavalo pode ter no tabuleiro no final desses. E como você tem maioria de peões na ala do rei, tem dois peões contra um, faz todo sentido jogar H4. Por quê? Agora você vai tentar gerar um peão passado na ala do rei. Depois de cavalo C4 aqui, veio o rei E2, cavalo E5, rei E3, veio rei F6, rei F4 e jogo aqui com cavalo F7. Voltou aqui o rei para E3 e o Fischer aqui fez um lance estranho que foi G5. E agora, como outro momento bem instrutivo aqui da posição,
Se você não conhecesse o que eu acabei de te falar agora há pouco, que o maior inimigo do cavalo é um peão de torre, poderia ser que você considerasse capturar e jogar com o peão de G. Avançar o peão de G na posição. Poderia ser uma ideia. Mas agora, como você sabe que o maior inimigo de um cavalo é um peão de torre, então você pode criar alguns planos aqui na posição. E um plano aí bem interessante que pode ser utilizado é simplesmente avançar o peão, jogando aqui um H5. Por quê? Agora você gerou um peão passado, o cavalo vai ter um trabalho aqui na posição, que é defender esse peão passado, e ele vai ter muita dificuldade. Vê aqui, cavalo H6, rei D3, agora a gente vai atrás do peão aqui do lado, rei E5, e agora um lance um pouco curioso, feito pelo Spassky. O que acontece aqui nessa posição? Ele tem que tirar o bispo para alguma casa, né? Não pode fazer rei C5, tá caindo o bispo. E aí ele tem que considerar onde que ele vai jogar. Se jogar um lance com o bispo F3, pode levar G4, e esse rei pode tentar invadir a posição. Pode ser que dê algum trabalho. Então eu posso considerar lance com o bispo C6, bispo B7 e bispo A8. Um desses três. Se eu jogar em C6, ele vai jogar rei aqui e vai atacar meu bispo, ganhando um tempo. Se eu jogar em B7, ele vai jogar rei aqui. E quando eu aproximar para C4, ele vai jogar o rei ameaçando meu bispo. E aí quando ele ameaçar, ele pode voltar com o rei para cá depois, defendendo o peão. Então aqui ele escolheu bispo A8. É a casa mais distante para o bispo sofrer alguma ameaça. Veio o rei D6, rei C4. G4. E agora o adversário não está conseguindo ameaçar nada, o cavalo está distante. Vamos criar uma segunda debilidade, fazer um peão passado na ala da dama, né? Então, A4. Cavalo G8, o cavalo não pode sair dali, né? Você viu, o cavalo está escravo da posição. A5. Cavalo H6, não consegue fazer nada o cavalo. E vem aqui com bispo E4. Qual que é a ideia de bispo E4? Agora ele vai poder pensar em passar o rei para cá. E a casa ali está liberando para o rei e o peão. E aqui G3 e rei B5. Cavalo G8, o cavalo não tem lugar para ir. E jogou bispo B1. Né? Caso ele venha com o rei ameaçando o bispo, o bispo já está defendido e está distante da posição. Cavalo H6, rei A6. Jogou rei C6. E depois de bispo A2, decidiu abandonar aqui o Fischer. Mas vamos entender por quê, né? Vamos supor que ele fizesse um lance como cavalo. Depois captura aqui. Joga rei C7. E como que vocês podem vencer nessa posição aqui específica? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem como que você jogaria esse final aí para conseguir ganhar nesse momento. E aí, galera, o que vocês pensaram de lance para conseguir rematar essa posição aí? Opa, Diogo, esse é bem interessante esse final, viu? Final bem bacana. E você consegue pegar vários planos aí. A galera mandou aí bispo D5. Bispo D5 é um lance bem interessante aqui. Bispo D5. Se ele jogar cavalo E7, será que consegue atrapalhar um pouquinho os planos? Cavalo E7, seu bispo vai ter que vir para... vai ter que sair daí, né? Acho que ele consegue dar uma atrapalhadinha aqui na posição com o cavalo E7, hein?
Mas o Jorge mandou o lance aí que seria mais fino, né? Que é o bispo E6. Você ataca o cavalo. Esse cavalo, ele não pode ir para outro lugar a não ser H6. Por exemplo, se o cavalo... Opa, acabei saindo da posição, perdão. Se ele vier para outro lugar, por exemplo, para G7, você pode avançar o peão. Se ele capturar, não segura aqui o peãozinho de H. E se ele jogar o cavalo para H6, perceba que o bispo limita o cavalo. Então, uma posição como essa aqui, você poderia jogar um A6. E se ele jogar o rei para C6, rei B8. Então o bispo, além de fazer esse trabalho no cavalo, ele controla a casa de C8. Tem que tomar certos cuidados com esse peão de torre, tá? Porque se você não tomar um cuidado específico, né? Só para exemplificar aqui mesmo. Vou jogar esse e... Super rei aqui, só para dar Vou passar aqui a vez por... Só para mostrar uma coisa que pode acontecer tipo de final, né? Aconteceu uma coisa nesse sentido aqui, tá? O rei ficar afogado na posição, tá? Então tomar cuidado com isso, é uma coisa que pode acontecer nesse tipo de posição, tá? E aí você não consegue tirar o rei daqui. Então por isso que é importante o controle dessa casa. Isso ajuda aí a impedir esse tipo de recurso que as pretas podem ter, né? E quando o bispo chega aqui em E6, que é a casa... Aqui, cadê? Isso, E6. Além de dar esse ataque no cavalo, também vai ter essa situação que eu acho que é bem instrutiva, bem interessante aí nesse tipo de posição.